Essa aula eu vou mostrar para vocês a diferença entre less e fewer. No inglês tem algumas palavras que, se você traduzir para o português, tem realmente aquele mesmo significado, né? Então é preciso essa aula para cometer esse equívoco. No caso aqui é o less e o fewer. Qual a diferença entre um e o outro? Sem enrolação, vamos então começar a aula. Então, os dois têm um significado de menos, só que tem um jeito certo de utilizar cada um deles. E o erro que mais denuncia brasileiro é essa troca. Então, se você fala less people, less cars, less problems, então o nativo vai realmente, ele vai compreender, ele não vai ter dificuldade, mas ele vai perceber que você ainda está aprendendo, né? Ou então que você aprendeu inglês com a barriga, como é que existe esse ditado, né? Então você só vai falando, né, com todo o processo errado, ou a pessoa vai recebendo a mensagem, mas vê que realmente aquele inglês está realmente até que confuso, tá? Também vai entregar que você não é fluente. Então o problema não é vocabulário, tá? É o tipo de coisa que você realmente está contando. Então a ideia central, que é a regra mais importante que é dessa aula aqui, que é muito simples, você não vai poder esquecer ela, que fewer é para coisas contáveis. Dá para contar? Então vai ser fewer. Se não dá para contar, vai ser less. São coisas não contáveis, tá? E se você entende isso, a sua confusão na sua cabeça desaparece. Não vai ter mais nenhum problema. Que é muito simples, tá? O que seriam essas coisas não contáveis? Calma que eu vou te explicar para você, tá? Mas vou dar já um exemplo para você aqui. Areia, você não conta grãos de areias, né? Você conta com metragem, né? Metragem cúbica. Então, por exemplo, hoje eu comecei uma obra. Eu já fui pedir a metragem de areia, não vou pedir de grão em grão. Então, areia você não conta, tá? Tem outros exemplos na aula que eu vou explicando para vocês entender mais sobre coisas não contáveis. Então, vamos nos aprofundar. Então, o fewer são coisas contáveis que realmente dá para contar. Então, ele vai existir esse plural e ele aceita número. Exemplo aqui, 1, 2, 3. Então, exemplo, mesa, table. One table, two tables, three tables. Então, a partir de 2 já começa a surgir o plural. Outros exemplos aqui de contáveis: people, cars, mistakes, erros dá para contar. Eu cometi 2 erros hoje, então você acabou de contabilizar a quantidade de erros, tá? Problemas também dá para contabilizar, e estudantes também. Quantos alunos tem na sala de aula? 2. Então pronto, você acabou de contabilizar. E o fewer, claro, significa menos, vai ser utilizado então realmente para contar, como falei para você, mas vamos então aqui para os exemplos, tá? Fewer people here today. Há menos pessoas aqui hoje. Ah, então dá para contabilizar pessoas? Sim. Beleza, segue o jogo. Próximo. I made fewer mistakes this time. Dá para contar a quantidade de erros? Sim, corretamente. Então segue o jogo, tá certo novamente. Próximo. We have fewer meetings now. Nós temos menos reuniões agora. Dá para contabilizar reunião? Tem como. Tem como fazer 10 reuniões num dia. Se tiver tempo, beleza. Contabilizou reuniões também. No caso, reuniões aqui é meetings, tá? Agora, amigos. Dá para contabilizar amigos? Também dá para contabilizar eles, tá? He has fewer friends than before. Ele tem menos amigos do que antes. Então aqui já está comparando já com o passado também, tá? E agora o oposto de fewer é o less, né? Que são coisas não contáveis, tá? Não dá para contar diretamente, então ele não vai existir plural. É visto como uma massa, tá? Uma quantidade. Exemplo de coisas não contáveis. A água você não conta. O dinheiro você não conta, tá? Que no caso aqui é money. Não é money, é money. Então, no caso, você contabiliza o valor do dinheiro. Você não contabiliza a quantidade de cédulas. Entende a diferença? Você não vai contar, eu tenho 2 cédulas. Não. Se uma cédula for de R$ 2 e outra de 5, já está errado, né? Você vai contar o valor dele. Então, eu tenho R$ 10. Mas em quantas cédulas você tem? Entendeu a diferença? Por isso que dinheiro é algo que não é contável, tá? No inglês, tá? No inglês, tá? Tô tentando trazer isso para vocês entender esse contexto, tá? O tempo também, o tempo aqui não é contável, tá? O estresse, você é estressado e pronto. Ou você tá estressado ou não. Então as emoções não tem como contabilizar as suas emoções. Tem como entender a intensidade. Estou muito estressado. Mas não tem como você estar estressado 2 vezes. Você só está estressado e pronto. As emoções são assim. Informação
também. Dentro de uma informação só existe uma. Não existe mais de uma informação na informação. Então, por isso que informação não tem como contabilizar também, tá? Vamos exemplo aqui do less, quando realmente não dá para contabilizar. I have less time now. Eu tenho menos tempo agora. Menos tempo. Beleza? Então, o tempo não dá para contabilizar. Segue o jogo. Próximo. This job causes less stress. Esse trabalho causa menos estresse. Então, emoção, como falei para você, não contabiliza. Beleza, então tá certo. Segue o jogo. Próximo. We need less money to start. Precisamos de menos dinheiro para começar. Dinheiro não contabiliza. Foi o que está acontecendo aqui. Utilizou less corretamente. Beleza, então tá certo. Segue o jogo novamente. Próximo aqui. There is less water in the bottle. Há menos água na garrafa. Então a água aqui, ó, não tem como contabilizar a água. Você contabiliza pelo volume, tá? Então o less foi utilizado corretamente, tá? Então comparação total com vocês aqui, tá? Então, fewer problems, menos problemas. Então, é algo contável. Less stress, menos estresse. Não é contável. Fewer emails, menos e-mails. E-mails dá para contabilizar? Sim, tá? Então está certo. Less information, menos informação. Informação tem como contabilizar? Não tem como, no inglês, tá? Então aqui, beleza, está correto. A mesma ideia de menos sempre vai ter a tradução de menos, os dois. A regra muda pelo tipo de coisa, tá? Então o brasileiro vai pensar em português que menos é sempre menos. Então o nativo pensa assim: isso é contável ou não é contável. Less people, errado, é fewer people, porque contabiliza. Less mistakes, errado, porque fewer mistakes, menos erros, porque erros você consegue contabilizar. Então a frase de vida real aqui, nível adulto para você, tá? I want fewer problems and less stress. Eu quero menos problemas e menos estresse, entendeu? A gente usou os dois aqui, fewer e less, tá? Então, problemas aqui tem como você contabilizar, já o estresse, tá? O humor não tem como contabilizar. Outro exemplo, this strategy needs less time and fewer resources. A estratégia precisa de menos tempo e menos recursos. Próximo, we made fewer decisions with less information. Tomamos menos decisões com menos informação, tá? Novamente aqui, ó, fewer e less utilizado na frase. Então, decisões tem como contabilizar? Sim, você pode tomar várias decisões ao longo do dia, da sua vida, na semana. Beleza, correto. E o less information, então, como eu falei para vocês, informação não contabiliza. Pegadinha aqui, tá? Time, money e distance. Essas palavras confundem, porque são não contáveis, então sempre usam o less, tá? I have less time than you. Eu tenho menos tempo que você. We earns less money now. Ele ganha menos dinheiro agora, tá? Último exemplo aqui, ó. This road takes less distance. A rota tem menos distância, tá? Quando less pode aparecer como contável, nível aqui avançado, tá? Que existe realmente uma exceção. Quando contável é visto como uma quantidade total, não como uma unidade, tá? Exemplo, less than 10 people showed up. Menos de 10 pessoas apareceram. Aqui o less vem antes do número, então a estrutura fixa fica less than, tá? Então nesse caso aqui que eu falei para vocês, é visto como uma quantidade total de pessoas. Erros clássicos aqui, ó, tá? Less cars, less students, less problems. Qual é o erro aqui, tá? Porque todos eles são contabilizados. E agora esses dois aqui, fewer money e fewer time, os dois não tem como ser contabilizado. Então, essa regra de ouro, tá? Dá para contar com o número? Sim. 1, 2, 3. Dá para contabilizar? Beleza, então vai ser fewer, se não vai ser com less. É a frase para você memorizar, que se você esquecer, memoriza, tá isso aqui. Fewer things you count, less things you can't. Fewer para coisas contáveis, less para as coisas não contáveis.